Olá, meu amigo, minha amiga, como vai você? Tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de 10 práticas do passado pra lá de estranhas e curiosas. É impressionante como a humanidade mudou o seu pensamento nos últimos 50 anos. Antes de várias descobertas científicas e, principalmente no campo da medicina, faziam coisas absurdas. Mas se você ainda acredita que vivemos como os nossos avós, é bom dar uma olhada nesta lista. Em 10º lugar temos a venda de esposas. Bem, é claro que até hoje isso acontece em alguns países, mas antigamente era um evento um pouco mais humilhante. Durante a época medieval, quando um homem e uma mulher se casavam, eles se tornavam uma entidade literalmente. Tudo que a mulher possuía, incluindo ela mesma, passava a ser do marido. E se ele quisesse, poderia vendê-la em um leilão público, que era anunciado por todos os cantos da cidade. Em alguns casos, você pode até imaginar quais, a própria mulher arranjava a sua venda e levava o dinheiro para o seu ex-marido. Enema de tabaco. Bom, você vai ver logo na imagem a seguir mais ou menos como era esse procedimento. Eu não vou poder explicar muito aqui para não ter uma censura. Era realmente um procedimento médico colocar um tubo lá e soprar fumaça de cigarro para dentro do sujeito doente. E isso aconteceu até o século XIX. O tratamento era usado para aliviar dores de cabeça, de estômago, cólicas e, ironiamente, problemas respiratórios. Em 8º lugar, temos os exames de gravidez bizarros. Como saber se você realmente está grávida sem ter que esperar pelo próximo mês? As moças da antiguidade tinham vários métodos. No Egito e na Grécia Antiga, eles faziam xixi sobre um saco de trigo. Se ele então germinasse, era porque esta estava grávida. Hipócrates, um dos pais da medicina, sugeria que a mulher tomasse água com mel antes de dormir. Se tivesse cólicas, o teste deu positivo. Mas um dos testes mais bizarros era o dos coelhos, desenvolvido em 1927. A urina da moça supostamente grávida era inserida no útero das coelhas. Se os ovários delas respondessem, era porque um certo hormônio estava presente e a moça estava grávida. Em 7º lugar, nós temos o xarope calmante Mr. Winslow's. Entre os séculos 19 e 20, várias substâncias foram testadas e algumas mostraram ter um impacto no cérebro. Um bom exemplo é o xarope calmante Mr. Winslow's, que era usado para acalmar crianças pequenas. Ele diminuía o batimento cardíaco dos pequenos e isso fazia com que eles dormissem rápido. Só que alguns bebês começaram a morrer após a ingestão desta mistureba. E apesar de denúncias, o xarope continuou a ser vendido até meados de 1930. E em 6º lugar nós temos as lobotomias. Bem, você já deve ter ouvido falar sobre lobotomia, mas você realmente sabe do que se trata? Ela é uma terapia extremamente invasiva e radical, muito praticada na primeira metade do século XX, para tratar as pessoas que tinham problemas mentais. A lobotomia simplesmente cortava as conexões do córtex pré-frontal do cérebro com outras partes do órgão. Os médicos furavam os crânios dos pacientes e destruíam os tecidos que cercavam os lóbulos frontais. Obviamente, os pacientes que sofriam de esquizofrenia, depressão e outros problemas mentais aparentavam mudança significativa no comportamento. Só que isso porque o paciente
além de sua doença, passava a sofrer com lesões cerebrais que o incapacitavam. Apesar de seus efeitos colaterais, estima-se que centenas de milhares de lobotomias tenham sido feitas. E hoje isso é uma prática ilegal. E em quinto lugar nós temos a bibliopegia antropodérmica. A bibliopegia antropodérmica é uma prática deveras perturbadora. Basicamente consiste em encapar um livro usando não couro ou outro material, mas a pele humana. No século XIX, onde ocorriam muitas dissecações de cadáveres, esta se tornou uma prática comum e várias universidades ainda possuem alguns exemplares de livros encapados com pele. No fim dos anos 1800, vários criminosos apareceram nos Estados Unidos. Um deles era conhecido como Big Nose George, ou George Narigudo. Ele foi capturado e posteriormente morto. Seu corpo foi doado para pesquisa científica e acabou nas mãos de Thomas Mahan e John Eugene Osborne, médicos. Eles dissecaram o corpo e ofereceram o topo do seu crânio para uma menina de 15 anos chamada de Lillian Hurt, que mais tarde se tornaria a primeira mulher a exercer medicina no estado americano de Wyoming, o que usou como cinzeiro peso de papel e de porta. A pele do criminoso foi removida e usada para fazer sapatos para John Eugene e uma mala. Ele usou o sapato quando foi eleito governador do estado. Hoje os sapatos estão em exposição juntamente com o topo do crânio de Big Nose George. E em quarto lugar nós temos a drapetomania. Drapetomania foi um distúrbio descoberto por um médico americano em 1851 que causava aos escravos negros uma misteriosa vontade de fugir das fazendas onde trabalhavam. Segundo o médico Samuel Cartwright, isto era culpa dos proprietários dos escravos, que frequentemente os tratavam como iguais e não como seres inferiores. Para curar essa doença, o médico sugeria que os proprietários punissem os escravos até que eles fossem completamente submissos. Em terceiro lugar, nós temos direitos divinos dos reis. Basicamente é a premissa de que os reis podem governar porque têm direito divino. Ou seja, suas ações seriam justificadas porque Deus estava por trás delas. A teoria foi especialmente usada em governos europeus, só que isso causava um problema para os educadores dos príncipes. Como você poderia punir um representante de Deus na Terra, não é mesmo? Se um príncipe jovem fazia alguma besteira, os seus colegas eram punidos na frente dele. Como normalmente os filhos do rei eram educados isoladamente, amizades não eram formadas. Para isso usava-se alguns meninos de classes baixas que supostamente formariam amizades com o futuro rei, e quando ele não obedecesse, havia esse menino especialmente contratado para ser chicoteado na frente dele. Então se considerava que punir um amigo do príncipe era a maneira de atingi-lo sem machucá-lo. O problema é que nem todos os reis e príncipes eram tão benevolentes com pessoas de classes sociais inferiores. E em segundo lugar nós temos Mimizuka. No período da história japonesa conhecido como Sengoku, havia muitas disputas militares. Uma das práticas após os conflitos era que o lado vencedor poderia levar troféus da batalha, normalmente as cabeças decepadas dos inimigos. Normalmente a recompensa que os lordes davam aos seus guerreiros era baseada na quantidade de cabeças inimigas que eles traziam de volta. Quando o Japão invadiu a Coreia, era mais prático trazer de volta não as cabeças inteiras, mas as orelhas e os narizes, que eram trazidos do Japão em barris. Estimam-se que cerca de milhões de pessoas foram mortas. Templos que continham essas partes foram erguidos e o maior deles se chama
Mimizuka. Estima-se que ele guarde os restos de 38 mil coreanos. E em primeiro lugar nós temos a histeria feminina. A histeria feminina já foi um diagnóstico comum que hoje está completamente desacreditado. Em 1859 o médico chegou a dizer que 1/4 de todas as mulheres sofriam com histeria feminina. Outro médico catalogou 75 páginas de sintomas que caracterizavam a histeria feminina. De acordo com o documento, quase todos os males que o corpo humano sofre, independente do motivo, poderiam ser caracterizados como sintomas da doença. Acreditava-se que a vida moderna do século XIX fazia com que as moças fossem mais suscetíveis a desenvolver histeria. E isso não é o mais chocante. Como a histeria era associada com insatisfação sexual, o médico fazia massagens pélvicas na moça, e isso não é o mais chocante. Como a histeria era associada com insatisfação sexual, o médico fazia massagens pélvicas até que elas passassem por paroxismo histérico. Em outras palavras, o médico masturbava a paciente até que ela tivesse um orgasmo. E estranhamente, eles diziam que apesar dos pacientes não terem risco de morte, elas precisavam de tratamento constante. Não vamos esquecer que eles eram pagos pelas massagens pélvicas. Em 1873, o primeiro vibrador foi inventado para propósitos médicos. Eles eram apenas disponíveis para os médicos que usavam e não para as moças insatisfeitas diretamente. Posteriormente, o aparelho se popularizou e as moças puderam comprar os seus companheiros sem a interferência médica. E aí, o que você achou dessa lista? Comente aí embaixo o que você achou aí mais esquisito ou mais perturbador. E eu agradeço a você que me acompanhou até agora. E a gente volta a se ver no próximo vídeo. Até a próxima então, amigos, e tchau!